Amém? Coloca de pé em Jesus. A igreja coloca de pé para nós orarmos por aqueles que ofertaram. Nós vamos ouvir nessa noite o pastor Davi. Como eu já disse, é um privilégio, né, irmãos? O pastor Davi sempre está conosco aqui. É um homem exemplar, um pai de família, um homem íntegro, de caráter, né, de uma conduta ímpar. Porque o que vai na frente da pregação é o testemunho, né? O pastor Davi é um homem de Deus. E a gente tem o privilégio de ter alguém na nossa região assim, compromissado com a palavra, de um caráter ímpar, chefe de família, marido de uma só mulher, homem de Deus. Nós temos o privilégio de nós termos aqui para transmitir a santa palavra de Deus. Amém? Vamos orar por aqueles que ofertaram nessa noite. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor por cada ofertante desta casa, cada dizimista. Que Deus multiplique essa semente na vida de cada um deles. Pessoas que não puderam ofertar e dizimar, Senhor, porque estão desempregados. O Senhor é aquele que dá a semente, o Senhor é aquele que entrega a semente. Então dê a semente para que nossos irmãos possam semear na tua casa. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. A igreja diz amém. Vamos receber o pastor Davi com uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que vocês estão sobre os pés, abram as vossas Bíblias no livro de Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo de número 7. Enquanto vocês estão abrindo aí as vossas Bíblias, eu quero externar a Deus a minha gratidão por esta oportunidade que Ele concede de poder nessa noite fazer uso da sua bendita palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja. Muito obrigado, pastor Douglas, missionário Eugênio. Deus abençoe. Prazer. Sempre é uma satisfação poder estar aqui com os irmãos, servindo a noiva do Cordeiro. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa e eu falei para ele: eu gosto de estar na igreja do pastor Douglas porque lá o povo gosta de Bíblia, irmão. Aí ele falou: me indica lá. Eu falei: não é assim que funciona. Coisas e coisas, né, irmão? Mas tem alguns lugares que nós nos sentimos bem. E aqui é um destes lugares. E eu estava meditando nesse texto, pedindo a Deus algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Segundo Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 ao 14, onde está o tema, que diz assim, eu estou usando a tradução NVI, tá? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar os gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. O Espírito Irmãos, eu estava
lendo esse texto e é interessante nós lembrarmos algumas coisas. Versículo de número 11 diz que quando Salomão terminou de construir o templo e o seu palácio, às vezes nós lemos esse texto devido ao versículo 1 que diz assim: que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. A gente já emenda aqui no versículo 14 e acha que é o mesmo período, mas não é o mesmo período. Olha que coisa interessante. A Bíblia, ela vai deixar bem explícito que lá no capítulo 5 de 1 Reis, Salomão, ou Crônicas, capítulo 3 do Segundas Crônicas, sobre a construção do templo, a gente percebe que não era uma obra fácil, não era uma construção simples. Mas alguns detalhes que me chamam a atenção, que vale ressaltar, para que a gente possa entrar nesse texto aqui e receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas essa noite. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 7, diz assim: na construção do templo do Senhor só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nem barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante sua construção. Olha que interessante, Salomão vai construir um templo que pelos historiadores e arqueólogos é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e ele vai construir essa mega construção sem usar um martelo, sem bater uma marreta dentro do templo, sem pregar um prego no martelo, sem fazer um barulho no templo. Eu falei: Jesus, Eita glória! como é que funciona esse negócio? Porque tem coisa que a gente lê na Bíblia, mas a gente não foi igual a construção do templo de Salomão aqui da Celso Garcia, que você ouviu as máquinas lá, fechou o trânsito com gente. Não, foi diferente. Você passava lá, você escutava um bate-estaca, não, aqui não teve isso. Olha que coisa interessante. Tudo que foi feito no templo, ou melhor, para ser usado na construção do templo, repita comigo, foi preparado nas pedreiras e nas florestas. E no templo, todas as pedras e todas as madeiras encaixaram sem bater. Eita pai! Olha que coisa linda. Eita glória! É esse templo que Salomão está falando. Tudo que foi usado para construir esse templo não precisou dar jeitinho brasileiro para encaixar. Eita! Aí, ó. Ninguém Jeová! faz hoje uma reforma sem ter que quebrar alguma coisa para poder refazer. E ninguém constrói sem fazer um barulho naquele negócio. A única construção que eu vi que não teve barulho foi essa. Barulho que eu digo de talhadeira, de marreta ou de qualquer uma outra ferramenta de ferro. Então tudo foi encaixado, mas as pedras foram cortadas sob medida nas pedreiras, foram lavradas lá. Mas o que eu acho lindo, que não foi na pedra onde ela estava, ela foi cortada da rocha, foi para o canteiro de obra, e ela foi cortada sob medida. As árvores foram cortadas das florestas e arrastadas, e ali foram descascadas, tirados seus galhos, e foram aplanadas e deixadas sob medida. Processo
A maior dificuldade da vida cristã, eu acho que é por causa da tecnologia que nós estamos hoje, que os celulares não têm botão, é só um teclado e uma tela touchscreen, que a gente acha que a vida é um touchscreen, você passa o dedo e muda as coisas do dia para a noite. Mas quando eu leio aqui, Salomão está deixando bem claro que tudo na vida, para que seja relevante, é um tempo de processo chamado construção. E quando você vai olhar para esse texto, Salomão demorou 7 anos para construir o templo. Quantos anos? 7 anos. A pergunta que eu faço é: qual era mais importante para Salomão? O templo de Deus ou o palácio que ele morava? Mas o palácio demorou 13 anos. Demorou o dobro. A rainha de Sabá, quando chegou, ela não chegou no templo, ela chegou no palácio. Aonde ela chegou? Palácio. Diz alguns historiadores, Mary Pilmer, que quando ela chega e o porteiro do palácio vem recepcionar ela e a sua comitiva fica vislumbrada e já se prostra. O porteiro: calma que eu só sou o porteiro. Aí diz: eu pensei que era o rei. E ela entra e ela traz presentes da sua cidade para Salomão. Salomão diz: muito obrigado, pode deixar aí, agora me acompanha. E ele entra para a sala do tesouro, e esse escritor e historiador diz que ela levanta as orlas do seu vestido quando anda por aquele mármore polido, aquelas pedras do palácio de Salomão. E Salomão, o que aconteceu? Ela falou assim: eu não posso molhar minha roupa. Era tão brilhoso que ela achou que tinha água no chão. E Salomão leva ela à sala do tesouro e diz: olha, escolhe aí o que você quer. Aí eu fico imaginando isso, pastor Douglas. Ela olhou para Salomão, olhou para o palácio de Salomão e falou: imagine o templo do Deus desse cara. Diga assim: a minha vida reflete o Deus que eu sirvo. Aleluia. Então olha que coisa interessante. Chega aqui no capítulo de número 7, aonde Salomão ele acaba de orar. E quando ele termina de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto que ele estava oferecendo a Deus. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha o enchido. E a gente fica vislumbrado com essa situação, mas isso aqui é a segunda vez que acontece no mesmo tempo. Porque se você for lá no capítulo de número 6, por isso que eu gosto de Bíblia, irmão. Vamos falar assim: eu vou falar um negócio aí, não tem nada a ver, não. Vamos para a Bíblia, em nome de Jesus. Capítulo 5, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: e os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e engrandeceram o Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. E o que eu acho interessante, uma vez eu vi, pastor Douglas, eu estava na porta da igreja e o pregador estava pregando e ele falou assim: sabe por que os sacerdotes caíram? Porque estava tudo no pecado. Ele não leu o texto, Jesus. Ele não leu, porque eles tiveram que se consagrar antes. Irmãos, e são algumas igrejas que a gente anda por aí. Tem igrejas que às vezes me faz o convite: eu não vou, pastor, eu faço, eu não atendo o vosso estilo.
eu não atendo, vou assisti-lo. Porque às vezes as pessoas esperam tanto barulho, tantas coisas da gente. E, irmão, eu não sou personal trainer de igreja. Eu sou pregador do evangelho. A gente está vivendo uma geração de personal trainer de igreja que a pregação é mais de jargão, vira para o lado, levanta, planta bananeira, mas não prega a Bíblia. Eu vim nessa noite pregar a palavra de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, pode ficar sossegado, porque o Espírito que está aí está aqui também. É Ele que vai testificar. Então olha que coisa interessante. A nuvem da glória já tinha descido sobre o templo. E quando esta nuvem desce, Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construía-te um templo magnífico e um lugar para que nele habites para sempre. Depois o rei voltou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, todo o povo de Israel que estava de pé, e disse. E aí Salomão começa a explanar algumas verdades. Lá no versículo de número 12 diz a oração de dedicação. Eita! Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, e todo Israel levantou as suas mãos para orar. E havia mandado fazer uma plataforma de bronze de 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura 1 metro e 35 centímetros de largura, no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de todo o povo, levantou as suas mãos ao céu e orou. Eita glória! Sabe o que Salomão está dizendo? Segue o meu exemplo, vai dar certo. Não importa o que eu tenho, importa quem eu sou. Faz o que eu faço que vai dar certo. E ele começa a orar. Ele vai orando. E a oração de Salomão, ela vai falar algumas coisas, muitas coisas, mas algumas coisas que ele diz no capítulo 6 é repetido no capítulo de número 7, na resposta de Deus. Salomão está orando. Vamos lá no versículo 26 para a gente entender isso aqui. Capítulo 6, versículo 26, ele diz assim na oração: quando se fechar o céu e não houver chuva, e o teu povo pecar contra ti, e o teu povo voltando para este lugar e invocar o teu nome, e afastar-se do pecado por haveres castigado, e ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a sua terra, que destes por herança ao teu povo. Então olha que coisa interessante. Salomão está orando a Deus na primeira questão de algo essencial. Diga, essencial. Essencial. Salomão não está pedindo dinheiro. Salomão não está pedindo casa. Salomão não está pedindo carro. Ele está pedindo essencial: água. Água. E eu quero já ir aplicando para você não ficar perdido. Nós estamos à beira de uma grande crise hídrica. Porque já estão falando, gente, tem muita gente em casa gastando muita água, vamos racionar. Só que tem crente orando: Deus, manda chuva, hein? Tem ou não tem? E Deus está mandando chuva, tá ou não tá? Só que os nossos sistemas governamentais não sabem aproveitar a água que está caindo sobre a terra. Eita glória! Então as águas estão enchendo os córregos, estão transbordando os rios e está se perdendo tudo. E não está se captando quase nada. Eles querem que a chuva caia lá no Cantareira, mas está caindo um monte de lugar. Cadê os lugares para poder escoar essa água, preparar, reservar essa água para que seja reutilizada? Isso é planejamento, irmão. Eu estou enganado? É planejamento. Tem um monte de engenheiro aí. Será que não tem ninguém que possa pensar nisso e executar? Será que tem que aparecer um José para indicar para o faraó o que fazer lá?
Então olha que coisa interessante, ele está pedindo primeiro o essencial. E Salomão está ensinando algo para mim e para você. Antes de tudo, peça o essencial. Porque se você tiver o essencial, você vai ter condição de buscar todas as demais coisas. Eita glória! Aí isso ele está falando da chuva, porque a chuva regaria a terra. E regando a terra, eles iam colher, eles iam produzir, eles iam ter para comer, para vender, para se manter. Era moeda de troca. Daquele tempo não tinha tanto dinheiro. Então quem plantava, ele trocava com alguma outra pessoa aquilo que ele plantava e assim por diante. Então primeiro ele está falando do essencial, ele está falando da chuva. Agora versículo 28, isso aqui deu um choque quando eu estava lendo. 28 a 31, que diz assim: quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração, uma súplica por misericórdia foi feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos em direção deste templo, ouve dos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Meu Deus! Olha que coisa interessante. Salomão lá ele orou. Aqui ele está orando. Mas quando chega aqui, ele diz: Deus, ouve a oração de um ou de todo o povo. Eita! Então Salomão está orando e dizendo: ei gente, ó, oração é individual e coletiva. Não vai, eu fico preocupado, irmão. Eu fico preocupado. Às vezes a gente vai em alguns lugares, parece que o povo não entendeu a mensagem, não entendeu o culto, não serviu a Deus. Que acaba o culto, tem 50 pessoas, faz uma fila de 53 para receber oração. Falando, não, que apareceu mais gente. Parece que não entendeu a mensagem. A gente entende que há algumas pessoas que precisam receber a imposição de mãos mesmo, porque estão em processos, e isso é necessário. Mas tinha 50 crentes, apareceu 53 para ficar na fila da oração depois da palavra. Então Salomão está dizendo: está na hora de você entender que Deus te ouve também. Está na hora de você entender que oração é particular. Está na hora de você entender que o culto quem faz é você, faz o seu culto, eu faço o meu culto, e junto nós cultuamos a Deus. Eu não sei você, mas eu vim para prestar o meu culto racional a Deus. Se o culto até agora não falou com você, eu estava ali me alimentando, recebendo a minha porção e sabendo o que Deus tem para nós essa noite. Então esse negócio de que eu não senti, de que não foi comigo, que acho que era para ciclano, é porque você não veio no culto. Deus fala com quem está cultuando, Deus não fala com quem não vem cultuar. Então Salomão está dizendo: oração é individual e é coletivo. Por que é individual? Porque você sabe das suas mazelas e eu sei das minhas. Ah, pastor, eu sou crente, eu não peco, já mentiu. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já é mentiroso. É a Bíblia que está falando, irmão. Então não vem com essa, irmão. Eu sou forte. Forte nada, irmão. A gente acha que é. E ele está falando, o que eu achei interessante aqui, que ele fala assim: se os inimigos sitiarem a cidade, ou quando em meio a qualquer praga ou epidemia. Ele está orando a Deus. E ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas.
E se não chover, a gente vai ter um prejuízo na lavoura tremendo, Senhor. A fome vai se instalar no meio do teu povo. Mas se a gente reconhecer as nossas falhas e voltarmos para ti, ouve a nossa oração e manda chuva. Ou se por causa da nossa desobediência a gente se desviar do teu propósito e o Senhor mandar pragas ou epidemias ou gafanhotos sobre a terra, se um homem ou todo o povo reconhecer, ouve da tua morada, Senhor, e responde. A gente tem um negócio, um problema, o cristão tem um problema. Ele está falando, Senhor, ouve dos céus, versículo 27. Ouve da onde? Mas Salomão não está fazendo um templo para Deus? Sim ou não? Mas por que ele está orando do templo para Deus ouvir do céu? Se ele está fazendo um templo para Deus morar no templo? Você vai ouvir sempre o templo de... Cara, fala aí, crente, o templo de Salomão. Não fala o templo de Deus. Senão ela nasceu os Garcia, estava o templo de Deus. É o templo de Salomão. Ele leva a fama, ele leva o nome, mas a glória é dele. Eu posso até ficar de pé no templo enquanto ele não chegar, porque quando ele chegar, eu caio de joelho. É ele que manda, é ele que fala, é ele que faz o que ele quer. E ele faz esse clamor, ele chama. Lá no versículo de número 41, ele diz assim: olha que oração linda, ele chamando Salomão chamando Deus para o templo. Eita! Agora, Senhor, levanta-te e vem para o lugar do teu descanso. Eita! Tu e a tua arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor. Ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida ao teu servo Davi. Eita! Salomão está dizendo: Deus, eu fiz esse lugar aqui para o Senhor dar uma descansada. Quando o Senhor quiser dar uma passada aqui, será um prazer, Senhor. Isso aqui é a promessa que o Senhor fez ao teu ungido, a Davi, o meu pai. Honra a tua palavra, Senhor. Aleluia. E aí, quando Salomão termina esta oração, perceba que a glória de Deus desce de novo. Eita! Deus se manifesta de novo. Isso nós estamos falando no versículo 1 e versículo 2. É verdade. Lá no versículo 4 em diante, diz assim: o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Você sabe o que é isso, irmão? Eu estava lendo um livro, e esse livro diz que se ele demorou 7 anos para a construção, quantos anos? 7 anos. Ele estava falando, se demorasse, ele fez um cálculo lá que eu não me recordo, mas essa quantidade, 142.000 animais para ser sacrificado, se sacrificasse um animal a cada, ele fala alguns segundos lá, em 7 anos, ou melhor, se fosse dividir pelo tempo de 7 anos, daria mais ou menos uns 10 segundos para matar um animal durando 7 anos sem parar de dia e de noite. Você imagina o trabalho que esses sacerdotes não tiveram para oferecer
142 mil animais sobre o altar do holocausto. Quanto tempo demorou isso aqui, irmão? Fala que foi 7 dias aqui, que ele ficou oferecendo a festa, e mais 7 dias de festa no templo, 14 dias mais ou menos. Agora você imagina, ele está oferecendo tudo isso aqui, e quando ele está oferecendo isso aqui, o povo cantando: seu amor dura para sempre, ou o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Enquanto Salomão está oferecendo sacrifício, os levitas estão cantando. Versículo de número 6 diz que todo o povo estava sobre o pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que tivera feito, e ele vai falando: pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos e as ofertas de cereais e as porções de gordura. Foi 142 mil animais, fora as ofertas de cereais, fora as ofertas de gordura, fora outras ofertas que o povo trouxe para ser grato a Deus pelaquela oportunidade. E ele vai dizendo, olha o versículo 8: durante 7 dias Salomão com todo Israel celebrou a festa, e era uma grande multidão, gente vinda de Loamate até o ribeiro do Egito. No 8º dia realizaram uma assembleia solene, levantaram 7 dias para a dedicação do altar, levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. Dá para fazer a conta aí, pô? 7, 7, 7. Quanto? Vai vendo aí. Então eles demoraram todo esse tempo para poder fazer esta obra. Demoraram todo esse tempo para realizar esta obra. E enquanto eles estão realizando a obra, Deus está ouvindo, Deus está vendo e Deus está se manifestando. Eu vou repetir: enquanto eles estão fazendo, Deus está ouvindo, Deus está vendo e Deus está se manifestando. Mas Salomão não está ouvindo o que Deus está falando, e não está vendo o que Deus está ouvindo, mas ele está sabendo que Deus está presente, que a nuvem da glória já desceu. E aí Salomão faz todas aquelas obras, e todos, depois que tudo aconteceu, no 23º dia do 7º mês, o rei mandou para o povo para as suas casas, e todos foram jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão, por Israel, o seu povo. Olha que coisa interessante. Salomão, ele reinou, e o reinado de Salomão não teve guerra. O reinado de Salomão não teve paz. Foi um reinado de paz. No reinado de Salomão não teve fome, não teve. No reinado de Salomão não teve praga, não teve peste, não teve epidemia, não teve nada disso. Foram 40 anos de fartura. Olha que coisa interessante. E Salomão, depois de vivenciar com todo o povo aquela bênção de Deus, ele fala: pô, pode ir para casa. E o povo, se fosse hoje, depois do Pentecoste, a Bíblia diz que o povo todos foram para casas, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que Deus havia falado e feito. Ou seja, se fosse hoje, pastor Douglas, tinha crente voltando em cima da caçamba de carro, falando em estranha, cheio do poder de Deus. Era crente marchando no Vila Júnior, voltando para casa, irmão. Era crente falando: oh, fala comigo. Era uma rajada de língua, porque ele estava alegre pelas coisas boas que Deus havia feito. Ele estava vendo o cumprimento de todas as coisas que Deus havia prometido. Depois que acontece tudo isso, Salomão, juntamente com o povo, começam a ir embora, e Salomão vai para a
sua casa. Salomão vai para onde? Casa. Versículo 11 é onde nós lemos. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Você lembra quanto tempo eu disse que demorou para fazer o palácio? 13. Quantos anos? Eu não vou falar assim nem que não, mas ele fez o templo em 7 e o palácio em 13. O texto que nós lemos diz que depois que ele terminou de fazer o templo, depois que ele terminou de fazer o palácio, do jeito que ele colocou no coração, está aqui, para realizar tudo quanto pretendia realizar no templo e no palácio. Tudo que Salomão queria fazer do bom e do melhor no templo e no palácio, ele fez. Foram 7. Aí ele consagrou o templo, abriu para os cultos, depois mais 13 na construção do seu palácio. Então leva-me a crer, pela leitura, que Deus se manifestou com a nuvem da glória. Amém? Amém. Mas não respondeu para Salomão naquele dia. Não usou nenhum profeta. Eita. Não tomou nenhum sacerdote para dar uma profecia para Salomão. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer impressionar Deus com as coisas que nós fazemos para Ele. Se fosse hoje, Deus estava dizendo: Salomão, o templo é bom, mas isso aí para mim é bagatela pouca. Sou o dono do ouro e da prata. Isso aí, Salomão, isso aí é café pequeno. Salomão, fica lá. O nosso problema, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: não vou fazer isso aqui, que isso aqui vai impressionar Deus. Meu Deus, não entendeu não. Tem gente que quer impressionar Deus, irmão. O único a ser impressionado nessa conversa, nessa convivência, sou eu e você, porque Deus não se impressiona com o que a gente faz. Irmãos, Deus Ele está no nosso passado nos perdoando, no nosso presente nos perdoando e no nosso futuro nos esperando. Então Deus não se impressiona, Ele sabe do nosso futuro. Então, entenda isso. Depois de muitos anos, Salomão vai dormir, consciência tranquila. Fiz o que estava no meu coração, no coração do meu pai, desejo realizado. O Senhor me apareceu de noite e disse: não foi no templo, não foi pregador, não, foi na casa dele. Ele foi dormir e o Senhor apareceu e disse: Deus não chegou dizendo: boa noite, Salomão. Salomão, Salomão, como falou Samuel. A pergunta que não quer calar é essa: Salomão já tinha ouvido a voz de Deus? Sim ou não? Aonde? Então podemos dizer que essa é a primeira vez que Salomão está ouvindo a voz de Deus ou não? Não. Você não lembra lá atrás, quando Salomão orou, e Deus apareceu em visões de noite para Salomão e disse: Salomão, como você não me pediu prata e você não me pediu ouro, mas você pediu sabedoria para entrar no meio do meu povo, eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém antes de ti, depois de ti teve, mas também vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te engrandecer, porque você pediu algo que ninguém pede. Então ele já conhecia a voz de Deus. Amém? Amém. Então, para quem conhece a voz de Deus, não se impressione e fique esperando barulho. Aleluia, Deus. Alguns profetas que nós passamos
pela fase do profeta Elias. Eu e você, a gente passa. Que a gente só acredita se for Deus tiver terremoto. É ele, é ele. Se tiver fogo, é ele, é ele. Se tiver um vento rebentando tudo, é ele. Mas aí quando vem a voz mansa e suave, a gente se esquece que ele também fala manso e suave. Eita glória! Salomão tinha um relacionamento com Deus. Salomão tinha um. Quando você tem um relacionamento com alguém, você não se assusta ao ouvir a voz desse alguém. Você pode não estar presente, mas se ouvir a voz, você sabe quem está falando com você. E Salomão está de noite, e o Senhor lhe apareceu. Mas Salomão não tinha feito um templo? Sim ou não? Deus apareceu no templo, mas apareceu na casa. Mas ele não tinha feito um templo? Sim ou não? Ele não falou para Deus vir para o templo, passar ali um lugar de descanso? Sim ou não? Mas na hora de Deus aparecer, ele apareceu aonde? Levante sua mão que eu quero liberar uma palavra. Aqui a gente ora, aqui a gente clama, aqui a nuvem da glória aparece, mas Deus vai manifestar aparecendo na tua casa. Tem alguém que precisa ver Deus na tua casa. Cante, não se assuste assim que madrugada alguém levanta, meu Deus, o que é isso? É ele que chegou, é ele que chegou para mudar a história. Deus vai entrar com salvação e lares aqui. Deus vai entrar com libertação aqui. Você está clamando aqui, mas Deus vai aparecer lá. Eu vou falar isso aqui até você entender. Você está clamando aqui, a nuvem da glória está aqui, mas Deus vai responder na tua casa. Eu ouvi tua oração, eu ouvi a tua oração. Ela na tua casa. Se você acredita, adora ele, glorifica ele, chamando ele, aparece na casa. O vizinho precisa ver Deus na tua casa. O teu cônjuge precisa ver Deus na tua casa. Os teus filhos precisam ver Deus na tua casa. Os teus pais precisam ver Deus na tua casa. É por isso que Deus vai aparecer lá, irmão. Você está preocupado esperando Deus aparecer aqui? Aqui já tem a nuvem dele, mas ele vai descer lá na tua casa e dizer: eu ouvi a tua oração. Pregador, tem certeza do que você está falando? Absoluta. É só você ler o texto. Olha o que Deus diz: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício. Este lugar é a nação de Israel. Até hoje, a nação de Israel, com tudo que passa, ela é protegida pela presença de Deus. É o centro do mundo, é o relógio da nação, do povo, é Israel. Olha que coisa interessante. Salomão orou. Agora Deus vai responder depois de quase quantos anos? Quanto tempo demorou para construir o palácio? Isso é para a gente entender. Que a gente quer falar aqui, Deus já respondeu. Mas como Cassiano diz, quando ele está em silêncio, é que ele está trabalhando. Deixa ele trabalhar. Não atrapalha. Tem trabalho que se você falar, você atrapalha quem está trabalhando. Então, você vai conversar com o relojoeiro quando ele está ali consertando as catraquinhas, as engrenagens do relógio. Ele diz: fica quietinho um pouquinho, que eu preciso ouvir aqui o tic-tac. Deus está dizendo para mim e para você: para um pouquinho de falar, deixa eu trabalhar. Para de falar, enxerga o movimento das engrenagens encaixando no lugar. Deus vai pôr as coisas no lugar da sua vida. Deus está encaixando
atenção, Salomão. Olha o que Deus vai dizer: se eu fechar o céu e não houver chuva, e eu mandar os gafanhotos para devorar o país, ou sobre o meu povo enviar a praga. Quem está falando aqui? Ele está no controle de tudo. Pode até ser que um laboratório alguém criou o Covid, mas só saiu de lá porque o dono de todas as coisas permitiu. Sabe o que Deus está dizendo através dessa situação que a gente está vivendo? Eu quero mais intimidade com você. Eu quero você mais perto de mim, porque as coisas materiais te distanciaram, mas as dificuldades vão te aproximar de mim. Aí ele diz: Salomão, se o meu povo, É forte, o Jesus. meu povo, você tem um Deus, viu? Você pertence a um povo, você pertence a uma identidade, e essa identidade se chama povo do Deus dos exércitos, seguidores do caminho, seguidores da cruz vazia, seguidores do túmulo vazio, seguidores do cordeiro que foi morto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o nome dele, irmão. Para de chamar intermediário, para de chamar intermediário, chama por ele, chama por ele. O véu já foi rasgado, o caminho já está aberto, chama por ele, entra com ousadia diante dele. Se o meu povo orar, Meu Deus. orar, orar fala de relacionamento, mas ele diz: antes de orar, se humilha. Porque os fariseus iam para as praças orar. Senhor, está na Bíblia, eu te agradeço porque eu não nasci mulher. Olha, está vendo, irmão? Está lá a oração dos cabas. Eu te agradeço que eu dou um dízimo. Olha que oração vai dar. Eu te agradeço que eu dízimo daqui do outro. Aí daqui a pouco vem um publicano, começa a bater no peito. Tem misericórdia de mim, pecador que eu sou. Aí Jesus chama, porque está vendo aqueles dois ali, que está olhando ali? Qual dos dois vai descer justificado? Na cabeça dele, é logo que é o fariseu, religioso. Aí Jesus diz: é o publicano, porque ele entendeu o seu estado, ele entendeu a sua condição. Não seja aquilo que você é
Saia da zona de conforto. É isso. Glória. Lembra lá em Mateus? Pedi e dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que bate, se abre. O que pede, recebe. E ele diz: e buscais e encontrareis. Porque aquele que busca, encontrará. Deus está querendo ser achado por nós. E depois que buscar a minha face, ele diz assim: e se afastar dos seus maus caminhos. Aí eu encerro. Se afastar dos seus maus, com muita educação, vira para alguém que está lá e diga: se afaste dos teus maus caminhos. Porque todos nós temos um mau caminho. Todos nós temos um mau caminho. Temos um mau caminho. Então olha que coisa interessante. Todos nós. Eu vou ser mais objetivo para você entender, tá? Diga assim comigo: nesse mau caminho, eu tenho um pecado de estimação. Você precisa abandonar esse pecado hoje. Eu preciso abandonar esse pecado hoje. Eu não disse vocês, eu disse nós temos, todos nós. Pastor, o senhor tem certeza disso? Tem. Gálatas capítulo 5, verso 19, diz que as obras da carne são porfia, inimizade, brigas, fações, e tá um monte de coisa lá. Pode olhar que vai ter um nomezinho lá que você vai falar: meu Deus, tá aqui meu bichinho de estimação. Mas hoje você vai arrancar a coleira da mão, hoje você vai levar ele pro meio da rua e vai dizer: em nome de Jesus, vai-te embora, não quero te ver nunca mais. Daqui você não come, eu não vou mais te alimentar, porque agora eu vou abandonar meus maus caminhos, eu vou abandonar os pecados de estimação para viver algo novo da parte de Deus. E eu encerro dizendo: quando a gente cumprir com a nossa parte, quando a gente cumprir com a nossa parte, quando a gente cumprir com a nossa, Deus vai cumprir com a dele. Porque ele apareceu no quarto, falou para Salomão: eu ouvi, Salomão, mas tem umas condicionais aqui. Se o povo cumprir com essas condicionais, então eu ouvirei dos céus. Ele poderia falar: eu vou vir do templo, meu profeta,
Se o Senhor fechar o céu e não tiver chuva na terra, a resposta de Deus começa no céu. Porque perdão não é fabricado na terra, viu? Perdão é obra dos céus. Resposta de oração é no céu. Então Deus começa. Olha que Salomão começou de baixo para cima. Aí a resposta tem que vir de cima para baixo. Aí Deus começa falando: eu já ouvi daqui. Eu vou perdoar daqui, Salomão. E eu vou mandar chuva daqui, Salomão. Eu vou mandar chuva daqui. Eu fecho. Mas eu preciso falar isso aqui. Hoje nós não dependemos plenamente de agricultura, mas nós vivemos debaixo da lei da semeadura. E o que Deus está falando, eu quero que você seja muito maduro para entender isso. Deus está liberando uma palavra profética para a nossa vida. Eu não quero mudar o sentido do texto, eu quero aproveitar a palavra de Deus para que você entenda isso. Tudo na nossa vida material começa com uma semeadura na parte espiritual. Você primeiro ora pedindo a Deus um bem material, depois Deus materializa esse bem. Você ora pedindo um casamento e Deus materializa. Você ora pedindo tantas coisas, depois Deus materializa. Então começa com uma semeadura no mundo espiritual, para depois se materializar. E Deus está falando que Ele vai mandar chuva. Sabe o que Deus está falando para mim, para você? Quando Deus falou isso, meu coração, eu chorei, pastor. Porque Deus fala assim: fala para o meu povo plantar, que eu vou garantir o sustento. Fala para o meu povo acreditar e semear, que eu vou preparar todas as providências para que a semente cresça, a árvore cresça, frutifique e coma do fruto. Hoje Deus está dando a oportunidade de você ressignificar a sua história, dar um novo sentido na sua vida. Quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia em abundância, em abundância colherá. Eu não sei aonde você está semeando, mas se for uma boa terra, você vai colher. E eu quero encerrar dizendo: semeie boas sementes, seja em qualquer área. Eu já passei do horário, mas eu posso aqui, meu pastor. Tem isso aqui, eu não vou me prolongar. Às vezes a gente pede para Deus um trabalho que vai mudar a nossa história, que vai nos dar condições de granjear outras coisas, mas a gente se esforça tão pouco, manda um currículo tão raso, não faz um curso, não se gradua. Aí fala: Deus faz o milagre. Ele pode abrir a porta. Ele não estou dizendo que Deus não pode, Ele pode. Mas pode ser que quando a porta se abrir, lá você esteja seu crescimento limitado, porque você não está capacitado. Aí os filhos das trevas acreditou na lei da semeadura. Aí fez curso, fez faculdade, se qualificou, fica fazendo reciclagem, não perde curso, é curso presencial, é curso online. Aí quando tiver a promoção, ele vai olhar o teu currículo, dono da empresa, e vai olhar o currículo do ímpio. Quem que ele vai pegar? E por que não pegou o crente, filho de Deus, dono do olho da prata? Você está entendendo? Porque não está preparado. Olha o que eu vou dizer aqui: Salomão orou, mas ele não vivenciou nenhuma dessas pragas. Sabe para quem Salomão orou? Para Israel quando foi para o cativeiro, e para mim, para você que está aqui hoje. Porque no tempo dele ele não viveu nenhuma dessas pragas, nem fome, nem perseguição, nem nada. Então Salomão orou já por mim e por você. Glória a Deus. E eu encerro dizendo: vamos fazer valer a oração de Salomão? Aleluia. Semeie, se qualifique. Pastor, eu já estou velho. Você já ouviu o pastor Douglas falando aqui, do fundador do KFC. Você pode e você pode e você vai prosperar. Você pode
E você vai viver ainda uma vida extraordinária da presença de Deus. Se coloque de pé que eu quero orar por vocês. Oh, Espírito Santo. Salomão não viveu as dificuldades desta oração, mas nós estamos vivendo. Meu Deus. Pastor Douglas já falou aqui, eu estava conversando com a minha esposa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Hoje a gente tem que fritar bife da granja achando que está fritando contra filé. É. Porque o negócio está difícil. Oh, Deus. E a culpa é de quem, pregador? É nossa. Não adianta achar o culpado não, é do povo. Mas nós, como povo de Deus, precisamos mudar a história da nossa vida. Orando, se preparando e se qualificando. Deus Todo-Poderoso. Eu vou liberar uma palavra aqui sobre a sua vida. Tem muitos jovens aqui. Levante a sua mão, você que é jovem, você que é moço, que é moça. Tem cadeiras reservadas para a tua vida. Dê teu jeito, estude. Dê teu jeito, se qualifique. Faça bico, trabalhe, vem da latinha, mas invista em você. Você é um terreno fértil. Invista em conhecimento, se graduque. Deixa a tua vida repleta de qualificações. Pastor, mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quem falou isso para você está errado. Deus escolhe capacitado e capacita escolhido. Mas se você se qualificar, você tem mais chance. Você não vai estar contando só com a sorte. Você vai estar contando com o seu preparo e a bênção de Deus. Então eu quero que você se dedique. Corte algumas amizades do teu rol. Ou vamos para tal lugar. Eu saio de casa hoje, irmão, não falo isso para me gloriar. E eu vivo o presente. Eu não sei o amanhã, mas o presente. Eu saí de casa, quase não saí, porque minha filha estava me questionando algumas coisas da Bíblia. Ela disse: pai, eu vou ficar aqui porque eu preciso estudar esse texto aqui, porque Deus está me incomodando. Eita. Sabe o que é isso? Eu nunca fosse ela. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Seja um exemplo no teu lar, os teus filhos vão seguir o teu exemplo. Invista nos teus filhos, invista. Pague curso, faça o que for. Se não der certo, ele não pode falar: meu pai não acreditou em mim, minha mãe não acreditou em mim. Ensina o menino no caminho que você deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Então faça o que eu estou querendo dizer para você hoje. Hoje vocês jovens têm a faca e o queijo na mão. Na nossa época não tinha internet não. Na nossa época não tinha Google. Quando a gente queria fazer um trabalho de escola, tinha que ir para uma biblioteca pública ou uma biblioteca da escola. Vocês no celular, sem sair de casa, clica, já baixa, imprime e leva para a escola. Então aproveite a bênção que Deus está dando para vocês. Deus está dando uma oportunidade para você que eu não sei se outras pessoas vão ter. Então valorize a oportunidade que Deus está dando. Eu acredito nessa geração. O futuro da igreja, o futuro da igreja é as crianças. A igreja de amanhã é a de hoje, irmão. Não é o futuro, é a de hoje. A de hoje vai refletir no futuro, mas está aqui hoje. A igreja do amanhã está aqui dentro hoje, tá? Está aqui. E nós só vamos ver as consequências com o tempo. Mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora. Deus Todo-Poderoso. Porque Salomão orou e Deus ouviu. Deus Todo-Poderoso. E nós vamos clamar e Deus vai ouvir a nossa oração. Deus Todo-Poderoso. Deus vai ouvir a nossa oração. Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Ai, ai. Como assim sarar a terra, pregador? Deus está dizendo: todo mal que não deixava aquilo que você planta, aquilo que você investe crescer, hoje eu estou arrancando da terra. E pode plantar que vai crescer, pode plantar que vai nascer, pode plantar que vai dar certo. Deus está dizendo para você. Feche os teus olhos, Senhor.
nossa oração. Fale, Senhor. Ouve a nossa oração. Muda o nosso presente para que possamos viver mudança no nosso futuro. Cada um que está aqui, ó Pai, eu te peço, ouve a oração. Ouve a oração. Ouve a oração. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Olhe para cá carinhosamente. Diga para pelo menos uma pessoa. Deixa eu falar, depois você fala para a pessoa. Você vai dizer para essa pessoa: aproveita a oportunidade que eu estou aqui hoje. Amanhã não sei para onde Deus vai me levar. Sabe por quê? Porque você é de Deus. Eu estou falando com pessoas aqui que vão mudar de estados. Eu estou falando com pessoas que vão mudar de regiões geográficas pelo que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Eu não vim jogar confete não, eu vim liberar uma palavra que Deus incendiou meu coração. Então aproveita a oportunidade para estar comigo hoje, porque eu não sei para onde Deus vai me levar amanhã. Diga para pelo menos uma pessoa, diga que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos se acender glorificando a Deus essa noite. Como é bom estar nesse lugar, irmão. Que lugar maravilhoso é estar na presença de Deus. Amém. Quero mais uma vez agradecer aqui ao pastor Davi. Muito obrigado por ser instrumento de Deus nessa noite para as nossas vidas. Há nessa noite alguém em nosso meio que ouviu essa palavra, que essa palavra entrou na sua alma. Alguém em nosso meio que quer abandonar o caminho tortuoso e quer voltar para Cristo, ou quer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Alguém nessa noite que quer retornar ou voltar para a casa do Senhor, levanta sua mão para a gente estar orando por você nessa noite. Tem alguém que quer retornar para a casa do Senhor ou voltar para a casa do Senhor? Alguém nessa noite? Eita glória! Aplaude o Senhor que Ele merece, irmão. O choro dura noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda Que a figueira não floresça, que não haja já fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. todavia me alegrarei. Oh, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém nessa noite que quer retornar para a casa do Senhor? Ou voltar? Aleluia, meu Ou Rei. aceitar a Cristo como seu Salvador? Tem mais alguém? Oh, glória a Deus. Irmãos, pode ser hoje a volta do Rei. Eita! Vem pra cá. Deus está na casa, meu irmão. Amém? Tem mais alguém nessa noite que quer aceitar Jesus ou retornar para a casa do Senhor nesse lugar? Irmãos, aproveitem a oportunidade. Traz ele para cá de volta. Louvado seja Deus. Amém? Nossa irmã está voltando. Nós vamos orar pelo céu do Senhor. Amém? Louvado. Estenda a tua mão para cá. Coloca de pé, irmãos. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Estão diante da sua presença nessa noite. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor confirme, Senhor, no coração de cada um deles a promessa, o chamado, Senhor. Pai amado, reescreve o nome dele no livro da vida, Senhor, dos teus servos.
Vai colocar nas tuas mãos essa noite sobre a vida da tua serva, do teu servo, Senhor. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite possa concluir essa obra que Ele deu início nessa noite, Pai. Que o Espírito Santo possa, meu Pai, confortar, proteger, guiar, conduzir, encher o seu servo nessa noite. Meu Pai, leva cada um nessa noite debaixo da tua glória e debaixo da tua graça. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. A igreja diz: Amém. A próxima que ele merece a graça. Tá bom. Amém? Louvado seja Deus. Querido, tem cantina. Não sei se abençoar a cantina. X-salada, R$7 por refri. X-salada, R$7 por refri. Passa lá e abençoe. Pastor Davi nunca pediu R$1, irmãos, mas está transmitindo a palavra de Deus neste lugar. Mas ele trouxe material para vender para nós ali, Bíblias, tá? Se você já tem a sua, compre para abençoar alguém, né? Ele está ali com material, ali na porta, você passa lá e abençoe o servo de Deus essa noite, amém? Quero pedir para você também, lembrando os irmãos que domingo, pela manhã,